Bom dia, alunos do 7º ano. Estamos hoje dando início ao nosso 4º bimestre. É o último bimestre do ano letivo, né? E o tema da nossa aula de hoje é população e trabalho. Dentro dessa aula nós iremos trabalhar a PEA, população economicamente ativa. O que significa PEA? População economicamente ativa corresponde à população com idade superior a 15 anos que está trabalhando ou procurando emprego. Como uma parcela reduzida de idosos trabalha, a maioria dos integrantes da PEA apresenta entre 15 e 64 anos. Segundo o IBGE, o crescimento da parcela da população em idade ativa, prevista até 2030, tende a gerar um bônus demográfico, que ocorre quando a PEA é maior do que o número de dependentes, crianças e idosos. Essa situação representa um período favorável para o crescimento econômico do país. Então, o IBGE ele já está prevendo, até 2030 que haja esse bônus demográfico, ou seja, um período favorável para o crescimento econômico do país. Emprego formal. Estima-se que na segunda metade do século XXI, no entanto, o Brasil deixará de apresentar a situação de bônus demográfico e a maioria da população será composta de dependentes, o que deve alterar a situação do desenvolvimento econômico do país e exigir que o governo invista em políticas voltadas aos dependentes. Os empregos formais que vinham crescendo no Brasil nas últimas décadas passaram a decair a partir de 2015, como vão observar no gráfico a seguir. Antes disso, vamos entender o que é um emprego formal. É um emprego com carteira de trabalho assinada e garantia de direitos trabalhistas. Então, a gente observa que a partir de 2015 isso começou a decair, né? Hoje nós temos muitas pessoas empregadas, mas eles não são no emprego formal, eles não têm carteira assinada, eles não têm nada que garanta os direitos trabalhistas. Principalmente os jovens, que trabalham em lava-jatos, mulheres que trabalham em lares de diarista e outros tipos de trabalho. Nós temos aqui o gráfico que mostra empregos formais de 2003 até 2016, Então, vocês observam que o maior número de empregos formais foi em 2014, 2015 para cá veio tendo uma recaída. De 2003 até 2014 foi aumentando. Aí de 2015 para cá está tendo uma recaída dos empregos formais, ou seja, empregos com carteiras assinadas e com garantia dos direitos trabalhistas. O desemprego e a economia informal. A maioria dos países enfrenta o problema do desemprego, situação que ocorre quando uma pessoa disposta a trabalhar não encontra trabalho. São diversos os fatores que levam o indivíduo a estar desempregado, como as crises econômicas, que resultam, entre outras consequências, em demissões nas empresas. Então, a gente observa que o desemprego tem aumentado e nessa crise agora, dessa pandemia, aumentou mais ainda. As empresas tiveram crises econômicas e com isso aconteceu várias demissões. A crise econômica mundial, iniciada entre os anos de 2008 e 2009 nos Estados Unidos, ainda a maior economia do mundo, afetou rapidamente outros países e os reflexos chegaram ao Brasil após alguns anos. Então, houve uma crise econômica nos Estados Unidos que refletiu e chegou até no Brasil depois de alguns anos. Apesar da quantidade de desempregados no Brasil ter diminuído no início desse século, ela passou a apresentar, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, crescimento a partir de 2015, chegando em 2017 a 13,7% da população.
Observe no gráfico à frente a evolução nos últimos anos da quantidade de desempregados, né? Então, nós temos aqui, ó, com a elevação das taxas de desemprego, o número de trabalhadores informais também aumenta, principalmente nas áreas urbanas. Então, houve um aumento dos trabalhadores informais, né? Pessoas que trabalham por conta própria, de bicos, né? Os famosos bicos, devido a eles não terem um emprego fixo. O trabalho infantil, uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é considerado um trabalho infantil? É considerado trabalho infantil aquele realizado por menores de 16 anos ou que tenha entre 14 e 15 anos, mas não esteja na condição de aprendiz. No Brasil, assim como em muitos outros países pobres e desiguais, existem muitas crianças nessas condições. Na maioria dos casos, eles trabalham para ajudar no sustento de sua família, recebendo valores irrisórios ou trocando o trabalho por comida. Observamos o gráfico à frente, a distribuição dos trabalhadores infantis por idade no mapa a seguir, a distribuição por região. Então, aqui entendendo, né, o que é um trabalho infantil? É um trabalho realizado por menor de 16 anos, ou então que tenha entre 14 e 16 anos, mas não estejam na condição de aprendiz. Então, a gente observa que depois, nessa pandemia mesmo, muita gente por necessidade, nós temos muitos de nossos estudantes trabalhando, entendeu? Sem ter 16 anos completo ainda, então é trabalho infantil. Aí nós temos aqui, ó, entre 5 e 9 anos, 79 mil trabalhadores, né? Entre 10 e 13 anos, 333 mil. E entre 14 e 17 anos, 2,26 milhões de trabalhadores infantis. Isso foi uma pesquisa feita em 2015. E hoje, talvez, nós temos até mais do que isso. Trabalho infantil e a escola. De modo geral, nas regiões norte e sul, as crianças desempenham atividades que estão mais ligadas à exploração dos recursos naturais. No Nordeste, há mais crianças trabalhando no setor agropecuário. E no Sudeste, no setor industrial e de serviços. No Centro-Oeste, as atividades se dividem entre a exploração de recursos naturais e atividades referentes à agropecuária. Então, analisando, né, o trabalho infantil acontece em todas as regiões, só que em atividades diferentes, né? Uma realidade que eu quero trazer aqui é com relação ao trabalho infantil e escola. O trabalho infantil prejudica os estudos, reduz a frequência do estudante às aulas e aumenta a chance de abandono escolar, especialmente entre os adolescentes. É uma realidade que nós estamos vivendo na Escola Janoca Maciel, onde alguns alunos estão trabalhando em lava-jatos ou ajudando a forrar casas e estão deixando de fazer as atividades. Isso está fazendo com que eles se prejudicam nos estudos e aumente a chance de um abandono escolar, né? Eles perderem um ano e sair com um abandono escolar. Então, é uma reflexão que eu quero trazer para a gente. Se você está ajudando a sua família em alguns trabalhos, mas não deixe de estar realizando as atividades da escola, fazendo as atividades, fazendo as provas, cumprindo sua carga horária de estudo. Esse aqui é o mapa, né, que mostra o trabalho infantil no Brasil. Essa pesquisa foi feita em 2010. Essa área vermelha é a área onde tem o maior número de pessoas, de crianças, adolescentes trabalhando, né, trabalho infantil. Vocês observam que a área vermelha é Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Depois nós temos o laranja mais escuro, que está o Pará, o Maranhão e o Ceará. Então, e o Paraná tem muitas crianças trabalhando, né? O trabalho infantil. Aí vem, quanto mais vai clareando a cor, menos
pessoas estão no trabalho infantil. A mulher no mercado de trabalho. A participação da mulher no mercado de trabalho cresceu muito nas últimas décadas. No entanto, o tratamento desigual entre homens e mulheres persiste. Muitas mulheres recebem salários menores do que homens na mesma função profissional. Além disso, há casos de desrespeito aos direitos garantidos pelas leis trabalhistas, como licença maternidade e a licença para amamentar. Em momentos de crise econômica, historicamente, as mulheres eram as primeiras a serem demitidas. O percentual de mulheres desempregadas em 2014 ainda era superior ao percentual de homens, conforme pode ser observado no gráfico a seguir. Apesar desse histórico, as mulheres têm conquistado mais espaço no mercado de trabalho. E entre os anos 2012 e 2016, o total de mulheres empregadas sofreu redução de 3,5%, taxa menor que a dos homens, de 6,4%. Em 2007, as mulheres ocupavam 40,8% das vagas formais e em 2016 esse percentual aumentou para 44%. Então isso é bom, né, para as mulheres. Novas profissões. Ao longo do tempo, algumas profissões são substituídas por outras ou passam a ser realizadas por máquinas. Isso ocorre em função do desenvolvimento de novas tecnologias e da busca pelo aumento da produtividade pela redução de custos em setores como a indústria e a agricultura. Diversos tipos de atividade que no passado era desenvolvida por muitas pessoas foram totalmente automatizadas ou empregam apenas operadores de equipamentos modernos, profissionais com formação especializada. Trabalhadores com baixa qualificação profissional, em especial aqueles que procuram o primeiro emprego, são os mais prejudicados pela especialização e mecanização da produção, pois não conseguem assumir funções nas atividades modernizadas e tende a migrar para as atividades de mais baixa remuneração. Então, aqui fala o quê? De trabalhadores com baixa qualificação profissional. Nós, enquanto adolescentes que pensamos em trabalhar futuramente, ganhar o próprio dinheiro, vocês têm que pensar em qualificação profissional. Hoje em dia, quanto mais você for qualificado profissionalmente, você vai ter os melhores empregos e melhor remuneração. Conhecimento sobre computação e informática. Conhecimentos sobre computação e informática também são cada vez mais valorizados no mercado de trabalho. Com a ascensão de novas profissões ligadas à internet, como web designers, que desenvolvem páginas da internet, e profissionais voltados à criação de ferramentas nas redes sociais, mas não é somente no campo da tecnologia que novas profissões estão surgindo. Entre as chamadas profissões do futuro, podemos destacar advogado especializado em combate à pirataria industrial, engenheiro de segurança digital, desenvolvedor de aplicativos, especialista em marketing digital, controlador de mídias sociais, bioinformacionista, profissional na área da saúde que reúne conhecimento de tecnologia e genética, gerontologista, especialista no estudo do envelhecimento em seus aspectos biológico, social e psicológico, programadores de internet, arquiteto de realidades virtuais aumentadas, entre outras. Então, aqui são alguns exemplos das chamadas profissões do futuro que exigem muitos conhecimentos sobre computação e informática. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido e desejo a todos um bom dia e bons estudos.